Olá, pessoal! Continuando o nosso estudo sobre responsabilidade civil, nós fizemos a proposta de dedicar algumas aulas para cada um dos elementos que fazem, parte da responsabilidade civil subjetiva, que é a mais completa e que verdadeiramente é a regra, do nosso direito ainda. A responsabilidade objetiva, só lembrando, ela não tem esse elemento culpa lato sensu aqui. Mas vamos primeiro, então, seguindo nossa proposta, falar sobre o elemento da conduta humana. Pessoal, quando a gente está falando sobre conduta do ser humano, só tem dois caminhos. Ou a pessoa fez ou não fez algo, né? E quando nós estamos falando de responsabilidade civil, quando alguém causou uma lesão por uma ação humana, é o caso mais simples que nós temos, né? A pessoa que fez algo e causou uma lesão a alguém. Então a pessoa ofendeu a outro ser humano, colidiu com o carro, agrediu, fez uma destruição, ofendeu a honra. Então causou, ela fez algo e esse algo causou dano a alguém. Então isso não tem muita dúvida, né? A dúvida que já surgiu, mas há muito tempo já é pacificado, é a questão se alguém poderia ser responsabilizado por não ter feito algo. Será que eu posso, Tô lá de braços cruzados e ser chamado a indenizar alguém? A resposta é sim, pessoal. Então, existe a possibilidade de alguém ser responsabilizado por omissão desde que ela tinha a obrigação de fazer e não fez, né? Então, tinha um dever jurídico de fazer algo e não fez, né? Aí surge o dever de reparar o dano daí advindo. Quando nós estamos falando de dever jurídico, pessoal, só tem duas fontes de deveres jurídicos. Ou esses deveres estão na lei, ou esses deveres vêm de um contrato, de um acordo firmado entre as partes. Então, se eu quero saber se alguém cometeu um ilícito civil, se alguém é obrigado a indenizar, não tem jeito. Eu tenho que saber o seguinte: a lei fala que a pessoa era obrigada a fazer? Se você responder que não, vamos para o passo 2. A pessoa assumiu essa obrigação por um acordo, um contrato, ela assumiu a obrigação de fazer algo e não fez? Se falar também que não, se não está na lei, nem está num contrato, não existe responsabilidade civil por omissão, né? Então tem que estar aqui, ou vindo da lei, ou vindo de um acordo, de um contrato, o dever da pessoa fazer. E aí, se ela não fez, surge o dever de reparar, porque provavelmente a vítima vai ter sofrido um dano. Então, olha só, pessoal, um dos casos mais comuns para a gente explicar isso aqui, tá certo? Deixa eu passar aqui, então. Condomínio de apartamentos. Pessoal, eu não estou falando de estacionamento de shopping, não estou falando de estacionamento de loja, estacionamento comercial, estou falando de condomínio, apartamentos que têm garagens. E aí rouba-se um carro na garagem. Será que o condomínio é responsabilizado por isso? Né? Então, o que eu estou querendo dizer em outras palavras? O condomínio de apartamentos residenciais, ele pode ser responsabilizado por não ter feito a segurança conforme se esperava? Só tem duas respostas, Eu estou perguntando se o condomínio de apartamentos tem responsabilidade por ter sido omisso. E aí eu pergunto para vocês. Primeiro, a lei falava que ele tinha obrigação de vigiar esses carros? Eu já adianto para vocês que não, pessoal. Não confundam aqui, mais uma vez, com aqueles estacionamentos de shopping center. Porque lá o Código de Defesa do Consumidor, a lei cria essa responsabilidade para o shopping de vigiar os carros, porque é um serviço agregado. No caso de apartamento residencial, isso não existe, tá certo? Então esquece shopping, aquilo lá é outra figura. Então, o condomínio de apartamentos, pela lei, tem obrigação de vigiar os carros? Não. Então, vamos para o plano B. Existe um acordo, existe um contrato que obriga o condomínio a responsabilizar-se por esses veículos, a fazer a guarda desses veículos? Pessoal, esse acordo aqui é a convenção de condomínio, que é o regramento básico que nós temos em um condomínio residencial. Então, se o condomínio falar que sim, então realmente há responsabilidade. Se o condomínio nada falar ou até falar negativamente, aí não tem responsabilidade do condomínio de apartamentos, não.
E isso, pessoal, até tem uma decisão do STJ, né? Que eu vou até colocar aqui para vocês, mas isso vem uma questão até de uma situação de boa-fé, de uma questão de transparência. Se o condomínio, né, assumir a responsabilidade por guardar os carros, ele vai cobrar por isso. Né? Para você montar um sistema de vigilância de automóveis, isso não é barato. Isso precisa de funcionários, precisa de câmeras, precisa de alarme. Isso tem um custo. Né? Então a pessoa paga lá um condomíniozinho irrisório, né, que mal dá para pagar despesas para limpeza, né, dos corredores, e quer que o condomínio seja responsável pela guarda do seu veículo. Então, falta um pouco até de lealdade nesses casos, né? Foi mais ou menos o que o STJ reconheceu nessa decisão aí. O condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns, as garagens, por exemplo, se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. E aí lá no final fala, o autor não logrou êxito em demonstrar a existência de cláusula de responsabilidade do condomínio em indenizar casos de furto e roubo ocorridos em suas dependências. Então é isso, o STJ estava procurando onde é que estava a obrigação do condomínio de fazer a vigilância e não achou, né? E nem o autor comprovou isso no decorrer do processo. Então o condomínio não tem responsabilidade, né? Aqui um outro julgado que eu só coloquei para complementar, lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, falando isso, falta de prova de que o condomínio com rateio correspondente mantém serviço específico de guarda e vigilância. Então aqui está falando, ó, com rateio, tem que dividir essas despesas, isso não é barato, né? E às vezes a gente vê condomínios, não tem nem portaria, né, pessoal? Só a entrada comum ali e as pessoas pagam, né, um valorzinho, 10%, 15% do salário mínimo e querem um sistema de vigilância dos seus automóveis. Não vai ter, né, pessoal? Não vai ter. Então, isso que o Tribunal de Justiça de São Paulo bem lembrou. Tem que ter o rateio, né, das despesas disso. Cadê? Né? Então, esse é um exemplo claro de responsabilidade civil por omissão. Querem ver um caso que a lei traz a obrigação, um caso muito famoso? Os pais têm o dever legal de sustento, guarda e educação dos filhos. Ah, mas a lei dá essa responsabilidade para os pais? Dá expressamente. Está lá no artigo 1566, inciso 4º do Código Civil. E se os pais são omissos nesse dever, surge aquela figurazinha que vocês já devem ter ouvido falar, essa expressão, responsabilidade civil por abandono afetivo, né? Então, o pai que abandona os filhos, que não auxilia na educação, no sustento, simplesmente, né, junta as malas e vai embora, ele pode ser responsabilizado por abandono afetivo. Então, eu queria só encerrar a aula já contando só um detalhezinho sobre essa figura. A primeira vez que um juiz de direito, né, que na verdade ele era um desembargador, deu uma decisão favorável, né, que um tribunal deu uma decisão favorável ao abandono afetivo, o juiz relator era de Uberaba, Dr. Unias Silva, né? Então, um julgado histórico. Nesse julgamento que ele foi favorável, né, o tribunal, né, os demais desembargadores acompanharam ele no voto. Esse julgado foi revertido no STJ. Mas pouco tempo depois o STJ voltou atrás e reconheceu que o Dr. Unias Silva tinha razão, que é possível sim responsabilizar civilmente os pais por abandono de seus filhos menores. Então é um julgado, né? Dr. Unias Silva foi professor da Universidade de Uberaba, então é um julgado histórico em matéria de responsabilidade civil, né, envolvendo menores. Tudo certo então, pessoal? Então já sabemos, né, que a responsabilidade civil por ação ou omissão, ela existe, e a omissão, como eu disse, né, tem que estar a obrigação na lei ou em um contrato. Pessoal, muito obrigado então e até a próxima.